Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem um recadinho bem interessante para vocês, certo? Um recado de estudo, umas dicas para que vocês não esqueçam quando forem para o localzinho estudar. Levar junto com vocês, ir para um lugar calmo, arejado, silencioso, bem ventilado e bem iluminado, para que vocês possam, certo, se concentrar na nossa aula. Junto com vocês, levem lápis, borracha, apontador, o material escolar que você vai precisar para concluir as atividades. E o material didático, que é hoje nossa aula de português, o livro de português e o caderno. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 201, certo? Pega o livro de vocês e abra na página 201. Nós vamos falar um pouco sobre leitura de imagem, certo? Vocês vão pegar, pronto. Nós estamos aí, vocês estão vendo a obra da Tarsila de Amaral, certo? Tia, mas quem é Tarsila de Amaral? Tarsila de Amaral é uma pintora, desenhista brasileira, que ela ficou muito conhecida ao fazer a pintura do quadro Abapuru, certo? Um quadro que foi pintado em 1928 e essa obra até hoje ela é muito conhecida. A Tarsila de Amaral foi uma artista plástica mais importante da fase do modernismo, da primeira fase do modernismo, certo, gente? As obras delas são até hoje conhecidas e muito caras. Na nossa linguagem gramatical, na parte gramatical, nós vamos falar sobre pronomes. Tia, mas o que é pronome? Pronome, a tia vai já dizer, é uma classe de palavras variável, que a finalidade dela é substituir ou determinar o substantivo. O que é pronome, tia Daniela? Pronome é a palavra que substitui o substantivo. Quando eu boto na frase, o que eu quero falar na frase assim, Pedro gosta de bola. Eu vou substituir o nome Pedro e vou colocar ele gosta de bola. Então, eu substituí o substantivo, que é o Pedro, que é um substantivo próprio, e coloquei o pronome ele, certo? Aquele que substituir o nome é chamado de pronome substantivo. Quando eu vou substituir o substantivo pelo pronome, esse pronome é chamado de pronome substantivo. É o que determina, e o que determina e acompanha é o pronome adjetivo. O que acompanha esse pronome substantivo é conhecido como pronome adjetivo. Além disso, eles são subclassificados, certo? Os pronomes podem ser do caso reto, oblíquo, tratamento, relativo, possessivo, demonstrativo, indefinido e interrogativo, certo? Só que nós vamos trabalhar hoje só os pronomes do caso reto, o oblíquo e o de tratamento, ok? O restante no decorrer do nosso mês, da nossa semana de aula, ok? Os pronomes substantivos contra os pronomes adjetivos. Os pronomes substantivos, ao substituir o substantivo, ele exerce a mesma função sintática que ele exerce. Ele exerce a mesma função, ele dá nome ao si. Os pronomes de adjetivo vêm sempre junto com o substantivo. Ele se refere a um adjunto adnominal, que vocês também vão aprender no decorrer das nossas aulas. Os pronomes que a gente vai trabalhar hoje é o pronome do caso reto, o oblíquo e o de tratamento. Pronome pessoal. Os pronomes que determinam a flexão de pessoa de oração, de uma oração. O que é oração? É uma frase. Os pronomes eles podem vir em primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Ele pode vir em segunda e terceira pessoa. Quando eu me refiro à primeira pessoa, o ser que se manifesta, ele fala.
no processo comunicativo ou o enunciador. Ele é o locutor, ele é o emissor. Quando eu estou me referindo à primeira pessoa, sou eu que estou emitindo a fala, sou eu que estou me manifestando. Na segunda pessoa, o ser que recebe essa mensagem, ele decodifica, ele é o receptor, ele está recebendo. Emissor é que emite, receptor é o que recebe, certo? E na terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Os pronomes pessoais, eles subdividem em pessoal, do caso reto, e do oblíquo. O oblíquo ele pode ser átono e tônico. Os pronomes pessoais do caso reto são os pronomes pessoais que sempre exercem função de sujeito da oração. Ele sempre exerce uma função de sujeito da oração. Ele nunca exerce uma função de complemento. Ele sempre exerce função de sujeito da oração, certo? Os pronomes, eles podem ser, na primeira pessoa, como a tia disse, no singular e no plural. Primeira, segunda pessoa do singular, primeira, segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele e ela, o eu está na primeira pessoa do singular. O tu está na segunda pessoa do singular. O ele e ela está na terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Certo? Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Novamente, eu, tu, ele são do singular, primeira, segunda, terceira pessoa. Nós, vós e eles são do plural, primeira, segunda e terceira pessoa. A tia botou uns exemplos aqui. Eu corri durante 1 hora. Tu corretes durante 1 hora. Ele correu durante 1 hora. Nos exemplos que a tia botou, os pronomes eu, tu e ele exercem a função sintática do sujeito do verbo correr, o qual deve concordar em número e pessoa com seus sujeitos. Os pronomes pessoais do caso reto só pode exercer função de sujeito da oração, certo? Os pronomes do caso oblíquos. Os pronomes dos casos oblíquos, os átonos, todos os pronomes oblíquos, eles exercem uma função de complemento. Ele está complementando a frase, em especial de objeto direto ou indireto. Ele diferencia-se dos tônicos, pois eles são sempre proposicionais, preposicionais, certo? E não se prende a verbo nenhum, ele não se prende a nenhum verbo. Primeira pessoa do singular também tem primeira, segunda pessoa do singular e tem a primeira, segunda pessoa do plural. Mete, se, o, a, lis, primeira pessoa, mi, segunda pessoa, ti, terceira pessoa, si, o, a e lis. Isso do singular. Sendo do plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Nós, nos, não é nós, é nos, vos, si, os, as e lis. Preste atenção, olha a diferença. Quando você vai olhar no pronome do caso reto, a primeira pessoa do singular é nós, certo? Só que no caso oblíquo é nos, não tem um acento. Preste atenção quando vocês forem diferenciar. Primeira pessoa do plural não é nós, certo? Do oblíquo é nos. Já no caso reto é nós, certo? Segunda pessoa do plural, no caso reto, ele é vós. No oblíquo, ele é no vos. Não tem o acento. Preste atençãozinha só nessa parte para vocês não se confundirem, tá certo? Os objetos indiretos, que é justamente o que eu falei para vocês. Mete, se, li, nos, vos e lis são pronomes que ele define um objeto, pronome pessoal oblíquo, do caso oblíquo, que ele dá a ideia de um objeto indireto, que está falando indiretamente, certo? Enviei-lhes os documentos para o cadastro. Eles se obedecem. Obedecemos-vos. Perdoam-nos. Entenderam, né? Muito bem. Se o verbo transitivo direto
terminar em R, em S ou Z, as terminações são retiradas e os pronomes vai o, a, os e as. Assume a forma lu, lá, luz e las. Não vou esperar, se eu fosse terminar, não vou esperar, que é do verbo esperar, ele tirou e colocou esperar lá, certo? Se quiser dizer a verdade, de lá, entenderam, né? Os demais pronomes oblíquos, átomos, podem exercer função de objeto, direto ou indireto, indiscriminadamente, certo? Porém, os pronomes o e a e suas variantes só podem exercer função de objeto direto, enquanto li só pode exercer função de objeto indireto. Exemplos: eu a amo. O verbo amar é transitivo direto e o pronome a exerce função de objeto direto. Eu lhe falei a verdade. O verbo falar é transitivo direto e indireto. Vou dizer que a verdade é um objeto direto e que ele é e lhe é um objeto indireto. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos, assim como os atônicos, exercem função de complemento, em especial em objeto direto e indireto, mas jamais de sujeito. Possui posições livres na oração, certo? Eles não se prendem a um verbo, eles não precisam de um verbo para a frase ficar completa. Primeira pessoa do singular também tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular. Também tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. A tia vai falar primeiro as do singular. Primeira pessoa, mim, não é me, é mim. Segunda pessoa, ti, não é te. Já no átomos é me e te. Aqui é mim e ti. Terceira pessoa, si, ele e ela. Já no plural fica nos, vos, si, eles e elas, certo? Fica eles e ela. Entenderam, né? Muito bem. Os pronomes de tratamento, quando eu já falo pronome de tratamento, se refere a uma maneira de você tratar, certo? Aí tem umas regrinhas para vocês identificarem como é que a gente faz esse tratamento. São usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, em segunda pessoa. O pronome de tratamento, ele representa as formas educadas de acordo com a idade ou cargo ocupado e assume o papel de pronomes pessoais. Quando a tia vai falar com a pessoa que a tia tem mais a proximidade, a tia fala de uma maneira. Quando a tia vai falar com a autoridade, a tia fala com outra maneira. Quando a tia vai falar com o papa, a tia vai se referir de outra maneira. Então, pronome de tratamento é uma forma educada que você vai falar com pessoas, certo? A maneira que se fala. Tem duas regras. Embora estamos a nos dirigir na segunda pessoa, a concordância verbal deve ser feita mediante a utilização do verbo na terceira pessoa. Presta atenção, quando eu falo na segunda pessoa, a gente vai se dirigir à segunda pessoa, só que a gente utiliza o verbo na terceira pessoa, certo? Ele canta, o Papa, a vossa santidade, canta muito. Eu estou me referindo ao verbo na terceira pessoa. O possessivo vossa de algumas pronomes de tratamento deve ser substituído pela sua, quando o pronome de tratamento se refere não à pessoa com quem se fala, mas de quem a pessoa vai falar, então, de quem se fala, não com quem se fala, mas de quem vai se falar, certo? Os pronomes de tratamento tem você, quando eu estou tratando uma pessoa íntima da família. Tem o senhor, senhora, quando a gente está falando com as pessoas mais velhas, é uma maneira de respeito. Vossa senhoria, quando eu estou me referindo a uma pessoa, uma mulher, uma senhora,
que tenha mais idade do que eu, quando eu não vou me referir à senhora, que for um pouco mais nova do que eu vou me referir Vossa Senhorita, ou então Vossa Senhora. Quando vocês vão falar com o pai de vocês, vocês se referem ao pai de vocês como você ou com senhor ou senhora? Então, é uma maneira que você vai falar com as pessoas, entenderam, né? Então, quando eu estou falando com um primo que eu tenho intimidade, eu me refiro a você. Quando eu vou falar com pessoas nos quais mantemos um certo distanciamento mais respeitoso, eu vou falar senhor ou senhora. Quando eu me retrato a uma pessoa que tem um grau de prestígio maior do que o meu, eu vou usar Vossa Senhoria. Quando eu vou me referir a uma autoridade, a presidente, a deputada, a vereador, a prefeita, eu me refiro a Vossa Excelência, então a Sua Excelência. Quando eu vou me referir a papa, a padre, a pastor, eu transmito, eu me comunico com essa pessoa como Vossa Eminência, ou então Sua Eminência. Quando eu vou falar com príncipe, com rei, com duque, com duquesa, eu me refiro Vossa Alteza, então Sua Alteza. Quando eu vou falar com um papa ou um padre, eu me refiro Vossa Santidade, quando eu me refiro ao Papa, certo? Então, é uma maneira, pronome de tratamento, é uma maneira como a gente fala, é uma maneira como você trata, certo? A tia botou uma atividadezinha para fixar melhor esse conteúdo. Complete as frases com os pronomes de tratamentos adequados. Quer sair a que horas? Perguntou o empregado à princesa. É muito querido pelos brasileiros, disse o sacerdote ao Papa. Os dados que solicitou estão no gabinete presidencial. Então, o que é que você vai fazer? Você vai botar os pronomes de tratamento adequado. Quando eu me refiro à princesa, eu vou botar o quê? Quando eu me refiro ao Papa, eu vou colocar o quê? E quando eu me refiro ao presidente, a uma autoridade, eu coloco o quê? Espero que vocês tenham entendido. Complete as frases a seguir com vossa ou sua. Quando é que eu coloco vossa? Quando eu estou falando com essa pessoa. Eu coloco sua quando eu estou falando dessa pessoa. Eu não estou falando diretamente, estou falando dela, certo? Eminência deverá residir junto com os outros cardeais da Cúria em Roma. O evento terá a participação de Excelência, o ministro das Relações Exteriores. Contamos ainda com a presença de Excelência, o embaixador de Portugal no Brasil, certo? Complete os pronomes com os pronomes pessoais adequados. Viriam nessa noite à nossa casa. Estávamos cheios de tanta bajulação. Detalha os pormenores. Entregaremos os documentos à quarta questão. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Este é um problema para mim resolver, tá correto? Entre eu e tu não há mais nada, tá correto? A questão deve ser resolvida por eu e você, está correto? Para mim, viajar de avião é um suplício, está correto? Quando voltei a si, não sabia onde te encontrava, está correto? Quinta questão. Quais são as frases que têm o pronome oblíquo mais empregado? Ninguém falou-me jamais dessa maneira. Bons ventos os levem. Ele recorda-se com certeza os vexames sofridos. As pastas que perderam-se não foram as mais importantes. Confesso que tudo me pareceu confuso. Me empreste o livro, porque me permite
esse abuso? Aí você vai colocar, certo? A opção se é 1, 4, 6 e 7 estão corretos. Se é 2, 3 e 5 e 7 estão corretos. Se é 3, 4, 5 e 6 está correto. Se é 1, 3, 5 e 7 está correto. Tá bom? Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Tá com dúvida? Vai lá no nosso canalzinho, bota lá aula de português e reveja novamente. Eu fiquei com dúvida nessa atividade. Vai lá no nosso canal, assiste a aula de novo para tirar essa dúvida. No livro de vocês também tem esse conteúdo. Dá uma olhadinha no livro, vai no nosso canal, acessa no nossa plataforma, na nossa agenda digital, que todas essas aulas também estão lá. Então, um grande beijo para todos. Cuide-se e bom estudo. Façam as atividades, certo? Tanto essa que a tia passou, essas 5 questões, que é para vocês copiarem no caderno, como a do livro. Então, um grande beijo no coração de cada um. Até amanhã na próxima aula. Tchau, meus amores.